município tem suas origens há muito mais tempo do que ele tem de fundação. O município foi fundado em 1858, mas o município já tem uma história bem interessante que vem desde de muito antes. O que acontece? A princípio, essa região toda aqui era sertão, quando o Brasil ainda estava no seu processo de desenvolvimento e de construção. Essa região era tomada por matas, florestas, rios e por alguns quilombos. O que são quilombos? Para quem não conhece, propriamente dito, quilombos são pequenos povoamentos, na grande maioria de negros, que podem ser tanto negros fugidos, quanto negros libertos. E por que essas pessoas se aglomeravam nos sertões? A princípio, por uma questão. O negro livre ele não tinha local de colocação na sociedade olífera, né? Na sociedade olífera a gente tinha as relações muito estamentadas. Então a gente tinha o senhor dono do minério, os mineradores, quase sempre negros escravos, e um capataz que tomava conta deles, quase sempre um branco pobre. Os brancos pobres e os negros livres não tinham local nessa sociedade, porque eles não eram donos de minério, eles não podiam extrair minério porque não eram contratados, e os poucos que tinham local eram donos de uma ou duas tabernas, alguns comerciantes que faziam algum comércio pequeno, mas até esse comércio era muito complicado nessa época. No começo da civilização passense, cara, você tem pessoas vindo da região das cidades históricas, das cidades do circuito, né, do ouro, do diamante, lá na região de Ouro Preto, aquela coisa. Quando foram esgotados esses recursos, né, que levaram todo o ouro, levaram todas as Minas Gerais, assim, deram uma limpada boa nas Minas Gerais, a partir de um determinado momento, que já não tinha mais Minas, não era mais Gerais, assim, aquele pessoal foi espalhando, começaram a se espalhar pelo estado, pelas regiões aí. E parte desse grupo, ou parte dessas pessoas, vieram andando, vieram em direção aqui, ao que é o sul de Minas hoje, muito em busca de faisqueira e de ouro de aluvião, que era o ouro mais fácil de achar, que era o ouro que você vê tá na terra, em cima da terra, o ouro da bateia, que você não precisa de grandes recursos, assim você pega em riacho, em sei lá o quê. A exploração do ouro no Brasil começou com a descoberta das primeiras lavras, que muita gente pensa que é em Minas Gerais, mas não, foi em São Paulo. Eles descobriram um pouco de ouro em alguns riachos, como o riacho do Anhangabaú, como o riacho do Ianguera e até mesmo o rio do Ipiranga. Descobriram uma quantidade de ouro tão ínfima que esse ouro nem mesmo pagou sua exploração. Porém, algumas bandeiras, como a bandeira de Fernão Dias e do Borba Gato, já estavam fazendo inserção nos sertões em busca de cativos da terra, ou seja, escravização de mão de obra indígena, que era um tipo de escravização muito comum naquela época, mas feito com índios de uma longa distância, para evitar fugas. Eles tinham escravizado índios da costa brasileira, mas perceberam que esses índios fugiam muito rápido, por ter uma facilidade em conhecer aquele local. Então começaram a buscar índios mais longe para evitar essa fuga em massa. Bom, então essas bandeiras entravam para o sertão para abrir território e para buscar negros da terra. Essas bandeiras descobriram uma quantidade de ouro em alguns córregos aqui de Minas. E depois descobriram também a beira de alguns rios. Rio das Velhas, Rio Grande, o Velho Chico. Em muito ouro, e um ouro muito puro e de uma condensação muito escura. O famoso Ouro Preto, na região onde hoje é Ouro Preto, mas a antiga Vila Rica. Bom, essas bandeiras fizeram o quê? Elas trouxeram para o rei a descoberta desse minério e houve uma grande fuga de pessoas de São Paulo para essa região, mas também uma grande leva de portugueses que vieram para explorar. Isso culminou uma guerra. Em 1707 a gente começa a Guerra dos Emboabas, um conflito armado entre portugueses e paulistas para controle da região mineradora. Bom, essa guerra durou apenas 2 anos, ela foi abafada pela coroa e a exploração aurífera começou. No começo da exploração aurífera era muito comum que houvesse tráfico de ouro.
as pessoas traficavam ouro. Para quê? Para não pagar os impostos ao rei. Para evitar essa fuga do ouro e esse tráfico, então, o Marquês de Pombal proibiu a abertura de novos caminhos e picadas. O que era isso? Ele proibia que fosse aberta novas estradas e colocava apenas a estrada real como caminho do ouro, para evitar assim fugas para os sertões e fuga e tráfico desse minério. Mesmo com essa imposição, alguns locais do sertão continuavam sendo povoados por algumas pessoas. Algumas pessoas iam viver nesses locais. Mas essa imposição não durou muito tempo, sendo necessário, 20 anos depois, a abertura de novos caminhos. E por que foi necessária a abertura de novos caminhos? A imposição de Marquês de Pombal praticamente ilhou as regiões auríferas do resto do país. E as pessoas lá não se dedicavam ao trabalho de cultivo da terra e de manejo de animais, o que fez essas pessoas começarem a morrer de fome, com a escassez de alimento. Então foi aberto novos caminhos para facilitar o comércio. Esses caminhos, muito conhecidos, passavam pela região de Três Corações e abriam o sertão subindo a Serra da Canastra, chegando no Goiás Velho, região hoje do Triângulo Mineiro. E basicamente esse caminho era usado para quê? Se trazer gado de engorda do Goiás Velho. Esse gado era pego nas cidades como Sacramento e eram engordados no platô da Serra da Canastra. Lá existe um capim conhecido capim gordura, que é muito fácil de engordar o gado e que é muito rápido para a engorda desse gado. E depois esse gado era trago para a região de Três Corações e distribuído para o resto do país. Bom, isso fez o comércio flamejante nesses caminhos. Essas pessoas, esse comecinho, quando os paulistas de Taubaté passaram por aqui, já existia um povoado, já existia algum acampamento, alguma coisinha assim, né, tosco, bastante tosco, que era onde hoje é a Blandina de Andrade. No começo da cidade foi ali, onde estava a Blandina de Andrade. Exatamente aquele largo estranho ali, talvez por isso, ao longo do tempo e da história, aquele negócio se tornou um largo, ele é um triângulo, uma pracinha triangular, não sei o quê. E aí você pega um pouquinho, é muito em função da topografia, não ia lá fazer uma pracinha quadrada, assim, eles fizeram meio que seguindo, aí está aquele triangulinho ali. Mas aquele triangulinho ali ali é o começo de Passos. É interessante que ali existia um casario, e quando a gente fala casario, não pense em grandes construções, aliás, nem pequenas construções, era casario mesmo, era um negócio de pau a pique, palha, capinzão, não sei o que, isso não tinha nada muito elaborado não. O interessante é que, enquanto povoado, enquanto um largo, essas pessoas que se estabeleceram ali perto, por que eles se estabeleceram ali? Por que eles foram meio que ficando, né, montando casinha ali? Porque o córrego ali, onde é o córrego da Barrinha hoje, aquilo não era um córrego daquele jeito, não era, ali era um brejão até meados da década de 70, começo dos 80, ainda tinha tabu. Onde é o ginásio da Barrinha, era tabu, você chegava por tabu, nasce em brejo. Ali era meio que um brejão ainda. As pessoas se situaram naquele largo, naquela área ali onde é a Blandina de Andrade, hoje a Praça Blandina de Andrade, muito porque ali pertinho tinha uns veios d'água. Então, aquela área ali você tinha água fácil, assim, você tinha essa coisa, o aluvião, né? Aparentemente era fácil de prospectar. A outra parte com água aqui na cidade, era que é a Arouca, onde a avenida da Arouca, era o córrego do Arouca, por isso que a avenida chama Arouca, porque tem um córrego enterrado ali embaixo, canalizado ali embaixo. Então, é bem assim, se você ver, se você fizer essa reconstituição você tem um córrego que está enterrado embaixo da Francisco Avelino lá, embaixo da Avenida da Moda, que ele vai desaguar no córrego São Francisco ali, quando chega em frente ao CPN, eles juntam ali, o córrego São Francisco vem lá da BB, daquela região, vem lá de cima, vem serpenteando a cidade, quando chega aqui na Barrinha, ele ganha um outro afluentezinho, que é o córrego São Domingos. E daí ele vai embora, quando ele chega para frente, perto do Frigon, ele encontra a Cobucaina. E daí ele vai embora para o Rio Grande. Né? Então, tudo isso você pega aqui a Arouca, se tem água lá embaixo ainda é de teimoso, porque
é água teimosa, porque todas as minas ali, o SIC ainda tem um pedacinho de mina, você ainda encontra 2 ou 3 minas, mas era tudo minado, aquele mina d'água, né? Essas vilas e esses quilombos foram se desenvolvendo por conta desse comércio fungente nessa região. E, em algum momento, começou a faiscagem de ouro. Uma pequena quantidade de ouro, muito pouco, mas havia uma quantidade de ouro. E esse ouro começou a ser extraído da beira desses córregos. Isso trouxe um primeiro problema. Aonde essa região era colocada na capitania? Nós éramos mineiros ou éramos paulistas? Para a vantagem da coroa, sermos mineiros era muito bom. Afinal de contas, aqui havia se instaurado o quinto, ou seja, a quinta parcela de impostos do rei. Em São Paulo, não. Mas a medida também era válida para São Paulo, onde ter essa região como acoplada a São Paulo, para eles eram muito bons, já que havia uma extração de ouro aqui e ninguém sabia a quantidade desse ouro. A região mineradora já estava em declínio. O estágio, a finalização do ouro, já era vista a olhos largos. Você tem essas pessoas que passaram, montaram o povoadozinho ali, começaram com as casinhas, o casarinhozinho ali em volta da Grandina de Andrade. Aquilo foi espichando um pouquinho, virou aquele largo ali onde há de sul, aquilo era um largo mesmo, com uma capelinha lá na ponta, virada para o ginásio da Barrinha. A igreja de Santo Antônio, quando ela existiu, a frente dela era virada para a lua. Mas a igreja original, a capelinha original, a primeira capela da cidade, quando existiu, ela era virada para o lado da Barrinha. Então, se elas existissem hoje, ficariam uma diferente para a outra.